Olá, eu sou Esther César. E eu sou Cristian Ariu, e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 197 e nesta semana nós daremos início a uma nova série aqui no nosso programa sobre a agenda anti-indígena do governo e do Congresso. São vários projetos de lei, né? Os famosos PLs, que tramitam no Congresso e sabemos que muitos deles vêm para destruir o meio ambiente e acabar com os direitos das populações indígenas e tradicionais. Mas o que há em cada um deles? Quais as consequências de cada proposta? É isso que iremos explicar para vocês. Então, no primeiro episódio da série Tudo o que você precisa saber, nós começaremos falando sobre o PL 2633, mais conhecido como PL da grilagem. É agora no Copiô Parente. Grilagem. Provavelmente você já ouviu essa palavra por aí, mas na prática, o que será que ela significa? Basicamente, grilagem quer dizer roubo de terras públicas. E esse roubo acontece da seguinte forma: o invasor, que é o grileiro, entra numa determinada área que é pública, de propriedade do governo, depois desmata o terreno para se apropriar dele e dizer que ele é o verdadeiro dono da terra. E lembrando que invadir terra pública no Brasil é crime. Depois de desmatar a área, o ciclo da grilagem continua com a venda ilegal de madeira e a criação de gado. Essa é uma estratégia muito comum utilizada pelos grileiros para parecer que ocupam a terra há muito tempo. A terra também pode ser vendida para outra pessoa logo em seguida. A Juliana Batista, advogada do ISA, conversou com a nossa produção para explicar direitinho como a prática de grilagem está diretamente envolvida com o desmatamento. Vamos ouvir? O grande problema é que ela justamente desmata para comprovar que ela está na área, né? Ela desmata para entrar nessa área e comprovar que ela está na área. E isso aumenta o desmatamento e não diminui, né? Porque eles dizem assim, a gente tem que identificar quem está nessa área para exigir que ela recupere o dano ambiental que ela causou. Mas o problema é que ela justamente comprova que ela está na área, causando dano ambiental. E o projeto de lei 2633, que é a PL da grilagem, vai tornar legal a prática de invadir e ocupar terra pública em anos recentes, sendo que, atualmente, ela é ilegal e considerada crime. A aprovação da proposta vai incentivar ainda mais a grilagem no país e aumentar os conflitos envolvendo demarcações de terras indígenas, titulação de quilombos e a criação e preservação de reservas extrativistas. A grilagem e as invasões também acontecem nessas áreas, porque os grileiros passam a pressionar para que elas saiam da posse dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, deixem de ser protegidas. Se isso acontecer, as invasões poderiam ser legalizadas por uma nova mudança de lei. O PL da grilagem faz parte de um conjunto de projetos que tem esse objetivo. Então, o que acontece? Muitas vezes as terras indígenas passam a ser invadidas e as pessoas que invadem essas terras começam a entrar na justiça para anular os processos de demarcação. E isso começa a ter isso começa a gerar uma pressão imensa para anulação desses processos. Porque se essas pessoas conseguem na justiça anular esses processos de demarcação, depois elas pedem para ser regularizadas via essa lei do terra legal, né? Porque elas falam que elas ocupavam a terra. Então, por exemplo, enquanto a bancada ruralista advoga que para os indígenas precisa ter um marco temporal de 88, um dos motivos que eles advogam isso é que se você anula as terras porque os indígenas não estavam nelas em 5 de outubro de 88, você passa a poder regularizar todos os invasores que entraram nessas terras, porque são terras da União, e esses invasores passam a poder se regularizar via terra legal. Então, você subverte a lógica do direito originário
para regularizar um invasor que entrou depois. O relator da PL 2633, o deputado Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade do Amazonas, nega que sua proposta vai estimular o roubo de terras públicas. Não há qualquer estímulo à grilagem, muito pelo contrário. A proposição contribui para que eliminemos de vez a ocupação ilícita de terras públicas. Por isso mantivemos o marco temporal de ocupação em 22 de julho de 2008. Esse marco temporal que o deputado fala significa que quem invadiu e grilou uma terra pública até 2008 pode ir no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e entrar com o processo para conseguir um título dessa área e ser o proprietário dela. Mas acontece que essa data já havia sido alterada antes por uma mudança em outra lei. Inicialmente, era possível regularizar terras ocupadas até 2004. E por que há deputados que querem alterar a lei para ir jogando esse marco temporal para frente? Porque isso vai permitir regularizar cada vez mais terras ocupadas ilegalmente e perdoar os crimes dos grileiros. Quer dizer, toda vez que a lei é alterada para perdoar esses crimes, aumenta a pressão dos grileiros e de alguns políticos sobre o Congresso para enfraquecer o controle sobre a ocupação da terra. Isso estimula ainda mais o roubo de áreas públicas e o desmatamento num ciclo sem fim. É preciso ter em mente que regularizar a grilagem é regularizar o desmatamento. A Ju comentou que essas invasões de terras contribuem para o aumento do desmatamento. Para se ter ideia, um estudo elaborado pelo ISA mostrou que houve um aumento de 56% na ocupação irregular de áreas protegidas entre 2018 e 2020. Essas áreas protegidas são as terras indígenas e as unidades de conservação. Apesar dos dados, o relator do PL, o deputado Bosco Saraiva, insiste que as populações indígenas e tradicionais não serão afetadas pela aprovação do projeto. Os povos tradicionais, esses são intocáveis. Os povos tradicionais do Brasil estão devidamente protegidos. No inciso 2º e no parágrafo 2º, ambos do artigo 4º, são bastante claros ao impedir a titulação em áreas indígenas e quilombolas, que para este relator são áreas sagradas do povo brasileiro. Pelo visto, não são tão sagradas assim. O estudo do ISA comprovou que houve um crescimento de mais de 60% de desmatamento nestas mesmas áreas. E o problema também é provocado pela grilagem. E nós estamos aí acompanhando esta movimentação do Congresso através do presidente que tem aí uma aliança muito forte com o Executivo, de tentar cumprir aquilo que o governo federal prometeu desde da sua pré-campanha, onde que nenhuma terra indígena seria demarcada, facilitando aí, né, que as terras públicas viessem para as mãos dos ruralistas, para a expansão da agropecuária, para a expansão agrícola dentro dessas terras. Esse é o Alberto Terena, da coordenação executiva da APIB. Ele vê o PL 2633 como uma ameaça à vida dos povos indígenas. Infelizmente, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande para todos nós, porque assim que este projeto for passado na Câmara dos Deputados, virá com mais força ainda os grileiros, aqueles que estão dentro, né, das áreas indígenas, aí para tentar legalizar essas áreas. Então a gente vê com os olhos muito triste, vamos dizer assim, de que o momento que nós estamos passando é muito crítico porque é o momento que estamos passando aí, onde que o governo federal, junto com a Câmara dos Deputados, tentam
fazer a política em cima das vidas dos povos indígenas, em cima daquilo que nos resta de rico do meio ambiente, que é as nossas florestas, que é os nossos rios. Quem também sofre com invasões e a ação de grileiros são as comunidades quilombolas. E o Bico Rodrigues, da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, a CONAC, defende que seja cumprido o que já está previsto na Constituição. E nós sabemos que este PL, uma vez votado, uma vez aprovado, é o PL da grilagem, a regularização de terras de fazendeiro sobreposto aos nossos territórios. Com este PL, sendo aprovado, irá aumentar o desmatamento dos nossos territórios, principalmente da Amazônia, irá aumentar o garimpo, a disputa pelo minério e do agronegócio nos nossos territórios. E com isso, levando ao massacre do nosso povo. Nós queremos sim, queremos que o Estado brasileiro faça aquilo que está na Constituição, que regularize os nossos territórios, que até hoje, passado vários anos da Constituição cidadã, os nossos territórios ainda não foram demarcados. Tememos muito, estamos junto com os povos indígenas, junto com os povos tradicionais, nesta luta. A CONAC tem se somado a vários outros esforços para combater esse PL, que para nós é o PL da grilagem, é o PL da morte, é o PL que vai levar os conflitos sangrentos e aumentar os conflitos sangrentos que já existem no nosso território. O PL da grilagem também propõe facilitar a regularização de áreas grandes e áreas médias. Hoje, só as áreas pequenas são mais facilmente regularizadas, porque elas não precisam ser visitadas por um fiscal do INCRA para confirmar se naquele local não tem disputa de terra ou ocupação ilegal. Atualmente, áreas com até 440 hectares, o equivalente a 440 campos de futebol, dependendo do estado ou do município, não precisam receber a visita de um fiscal do INCRA. Mas há uma forte pressão para que essa vistoria deixe de ser feita em áreas muito grandes, do tamanho de até 2.500 campos de futebol. É isso mesmo que você ouviu. Alguns desses PLs, eles também querem dispensar, acabar com essa vistoria presencial. E a gente entende que isso é um problema por quê? Como que você vai aferir se essa pessoa de fato está nessa área? Então, é preciso que tenha essa vistoria presencial para você ter certeza que não existem outras pessoas dentro dessa área. Então, essa vistoria presencial é importante por isso, porque você não consegue ver isso por uma imagem de satélite. Para as organizações não governamentais, os pesquisadores e os movimentos sociais, não há necessidade de aprovar o PL 2633, porque já existe uma lei de regularização fundiária, então bastaria apenas colocá-la em prática. Mudar novamente a legislação só vai estimular a grilagem e o desmatamento. É o que explica o secretário de Política Agrária da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Primeiro que a legislação brasileira já existente, ela permite a regularização fundiária em terras públicas ou terras do INCRA ou assentamento para os agricultores familiares até 4 módulos fiscais. Então, não é por falta de legislação que não se faz regularização fundiária nesse país. Então, de fato por falta de vontade política, e faltando vontade política, aí falta recurso humano, que quem faz regularização fundiária é o INCRA, o INCRA está sucateado, então não tem pessoas para poder executar a regularização fundiária, e falta recurso financeiro, também.
né? Porque o governo tem diminuindo a cada ano os recursos destinados para o INCRA para qualquer tipo de trabalho. Aí entra também o trabalho de regularização fundiária. Há uma pressão muito grande para que o PL da grilagem seja votado na semana que vem. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto aqui de Brasília e também toda a mobilização que está acontecendo, principalmente nas redes sociais, contra esse projeto. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariú e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A produção deste episódio foi de Esther César, da Carolina Vassolo e da Isadora Costa. A edição do texto é de Oswaldo Braga e a edição de áudio e as artes para as redes sociais são minhas. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram no @Copioparente e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente.